Bom dia, boa tarde, boa noite, jovens papireiros, como é que vocês estão? Aqui quem vos fala é Luiz Fernando, Picazeves na área. Pode, Bizu? Vamos continuar as aulas que ontem estávamos gravando e deu uma queda de energia aqui no meu setor. A câmera acabou a bateria. O universo conspirou para que a aula fosse encerrada naquele momento, mas graças a Deus aí deu para gravar a primeira parte, o primeiro bloco. Já está no YouTube, já está na plataforma e só não consegui subir ainda o PDF. Concluindo essa aula aqui, a parte 2, que a gente finaliza essa parte de princípios, conceitos e princípios. Eu já vou subir junto o material e o PDF para vocês terem em mãos aí para fazer as anotações de vocês e melhorar a qualidade do estudo. Beleza? Então paramos ontem em princípio da irretroatividade, no tópico 4, mais especificamente aqui no parágrafo 3º. Além disso, beleza? Vou pegar, cadê minha canetinha? Meu guia, paramos aqui. Além disso. Que bosta. Foda-se, né? Ó, a lousa aqui é primeira, meu amigo. Ó, touchscreen. Chama. Além disso, paramos aqui. Daremos sequência deste ponto. Então, ó. Moleque. Tecnologia a nosso favor. Continuemos. Então, princípio da irretroatividade. Parágrafo 3º. Além disso, a aplicação retroativa de uma lei penal seria contrária ao princípio da legalidade, que estabelece que ninguém pode ser punido senão em virtude de lei. Se uma pessoa pudesse ser punida por fato que não era considerado crime no momento em que foi cometido, isso seria uma violação a este princípio. Se fizermos retroceder lá na aula de ontem, onde eu utilizei o exemplo do Joãozinho, né? Então aqui, né, vamos usar uma linha de tempo aqui. Aqui foi o momento da ação ou omissão. Aqui o Joãozinho, deixa eu desenhar o Joãozinho aqui é fodarástico. Lembramos que o Joãozinho estava com uma espada samurai. Ficou parecendo outra coisa esse negócio aqui. Foda-se. Uma espada samurai. Ele matou a marinha. Aqui, nesse momento. Então aqui, nesse momento que ele matou a marinha, vamos supor que a pena era... Aqui vai ser o período do julgamento dele. A pena dele era de 8 a 20 anos. Chega nessa parte aqui, a pena... Oh, vamos mudar. Ai, baguncei, errou! A pena é... Cadê aqui? Que vai dar certo. O que acontece? Então, como aqui na lei diz, ó, ninguém pode ser punido senão em virtude de lei. Se uma pessoa pudesse ser punida por fato que não era considerado crime no momento em que foi cometido, ou seja, neste momento da ação ou omissão, aqui, vamos supor, matou a marinha, mas matar não é crime. Aí aqui na frente seria o julgamento, que para falar que não houve crime, porque não tem lei versando sobre isso, não está tipificado. Mas nessa miúca aqui, bem aqui, criou-se o crime matar alguém, vamos supor que eu não lembro a pena, mas de 8 a 20 anos de reclusão. Aí o juiz, opa, vamos aplicar então esse daqui a ele, retrocedendo ao tempo do crime. Aí chega o Código Penal bem aqui e fala... Seria contrário, ninguém pode ser punido senão em virtude de lei. Se uma pessoa pudesse ser punida por fato que não era considerado crime no momento em que foi cometido, não é considerado crime, isso seria uma violação a este princípio da irretroatividade, ou seja, a lei ela não pode retroceder. Beleza? Então matamos esse tópico, deixa eu apagar minha lousa aqui, touchscreen de última geração. Bora lá.
Continuemos. Parágrafo 4º. A irretroatividade da lei penal brasileira é prevista no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, a qual estabelece que a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Ou seja, a lei penal somente poderá retroagir quando for mais benéfica para o réu, nunca para prejudicá-lo. Esse princípio também é previsto no Código Penal Brasileiro, que estabelece em seu artigo 2º que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Dessa forma, o princípio da irretroatividade, deixa eu grifar essa parte aqui, ó, cadê? Me perdi aqui. Em virtude desses efeitos, aqui ó, os efeitos penais, que a gente tem um tópico para falar aqui. Dessa forma, o princípio da irretroatividade da lei penal brasileira é uma importante garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos. Ao assegurar que ninguém seja punido por atos que não eram considerados crimes no momento em que foram cometidos, e ao garantir a estabilidade e a segurança das relações jurídicas, sim, existem exceções ao princípio da irretroatividade de lei. A exceção é para beneficiar, que ela pode ser retroativa ou ultrativa. Se ela for uma lei mais benéfica ou se ela beneficiar o sentenciado de alguma forma, a lei ela pode voltar, retroagir ou ultraagir. Beneficiou, tenha isso na mente. Se é para beneficiar o agente infrator, ela vai se movimentar no tempo aí. Tá. Aqui, ó, ela fala que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais. Então, ela cessa a execução se a pessoa estiver preso, cerceado seu direito de ir e vir. Ele é posto em liberdade, né? São os efeitos penais. Mas você vê que aqui nos princípios não fala de direitos cíveis, multas, essas coisas. Isso não é. Se a pessoa pagou multa, Brasil, como se diz aqui no Pará, urubu, pagou a multa, já era, esse dinheiro não volta. Beleza? Se tem alguma sanção administrativa, suspensão, alguma coisa, se for de cargo público, vai ter essa bronca. É só os efeitos penais do Código Penal, beleza? Bora pra cima não, pra baixo, né? Vamos descer aqui. Estamos aqui agora. Essas exceções são estabelecidas pela própria Constituição Federal e pelo Código Penal Brasileiro. Uma das exceções mais conhecidas é a retroatividade da lei penal mais benéfica. Como mencionado anteriormente, de acordo com esse princípio, se uma nova lei penal entrar em vigor e for mais benéfica para o réu do que a lei anterior, ela pode retroagir para beneficiá-lo. Outra exceção é a ultratividade, ou seja, retroagir, volta. Ultraagir, vai para frente. É simples. Da lei penal mais gravosa, que ocorre quando a lei penal que está em vigor no momento da prática do crime é substituída por uma nova lei que prevê uma pena mais severa. Nesse caso, a lei anterior continuará sendo aplicada, porque a retroatividade da lei mais gravosa seria prejudicial ao réu. Então, isso aqui eu expliquei na parte 1 aí, quem tiver um pouquinho de curiosidade aí, tiver com dúvida ainda, volta lá na parte 1 lá. Eu acho que aí nos seus 22, 23 minutos lá de aula tá explicado isso daí. Beleza? Continuemos. Tópico 5. Princípio da individualização das penas. Essa parte é legal. A individualização das penas consiste em aplicar o direito a cada caso concreto. Levando-se em conta suas particularidades
o grau de lesividade do bem jurídico, penal, tutelado, bem como os pormenores da personalidade do agente. O que esse texto quer dizer com isso? Vamos supor que a gente está num concurso de pessoas, um crime aí, um assalto a banco. Vai ter o que vai orquestrar o crime, vai ter aquele que vai estar de posse da arma de fogo, vai ter aquele que vai pegar o dinheiro, vai ter aquele que vai dar segurança ao local e vai ter aquele que vai dar a fuga do local, que é o motorista, vamos supor, é o piloto de fuga lá. Nessa parte aqui, individualização das penas, não é pegar, chegar lá, opa, temos 5 aqui que assaltou um banco. Beleza, vamos condenar os 5 aqui de 12 a 40 anos. Fuderam. 12 a 40 anos aqui pelo crime de assalto a banco. Todo mundo. Não, a individualização das penas é isso. É pegar cada um desses indivíduos e aplicar a pena na medida da sua culpabilidade e do que ele estava se propondo a fazer naquele momento para aquele crime. Para não ser injusto, porque vamos supor, quem está com uma arma de fogo é o que tem potencial mais lesivo, em tese, de ferir ou matar alguém naquele momento. O cara que está só pilotando para tirar a galera dali, ele, em tese, é o cara que menos tem, o que vai pegar uma pena mais branda em relação aos demais. Então isso que é o princípio da individualização das penas. Punir cada indivíduo na medida de sua culpabilidade, ou da sua dosimetria do seu dolo, o que a pessoa tinha intenção de fazer. Porque muitas das vezes, sempre gosto de utilizar o exemplo do motor. O motor ele é contratado para dirigir pelo agente A e pelo agente B, que vai fazer esse assalto. Aí o agente A e B fala, você só vai dirigir, não vai acontecer nada, não tem problema nenhum, a gente vai só chegar lá, meter o louco, levar o dinheiro e ir embora. Mas aqui na cabeça do A, já tem a intenção de matar um agente B, um agente C que está lá dentro. E o agente B aqui pelo que foi combinado com a gente, é só roubar. Então, para ele aqui é só meter o louco lá, só levar o dinheiro. Mas o A quer matar. Ele tem intenção, ele tem o dolo de matar o agente C que está lá dentro, um segurança, vamos supor. E aqui só está pensando também que é só o roubo, ele só vai dirigir. Para ele é só dirigir, ele vai ganhar a fatia dele lá e pé na tábua. Então chega lá, acontece tudo isso. Esse daqui, ele vai ter, além de responder pelo crime de roubo, com grave ameaça, arma, tem tudo. Essa parte a gente vai estudar mais à frente lá, nos crimes contra a vida. Ele vai responder pelo homicídio, pelo roubo. Esse daqui vai responder pelo roubo, porque ele não sabia da intenção deste. E esse daqui, na medida da sua proporcionalidade, pelo roubo também, né? Lógico. A participação, quadrilha ou bando, que não tem mais esse nome. Outra tipificação agora, em momento oportuno, a gente vai falar sobre isso. Vai ter uma pena mais branda aqui o A e mais branda aqui o B. Beleza? Vamos apagar o quadro. Topzera. Então, eu acredito ter ficado bem especificado isso daqui, da individualização das penas. O princípio da culpabilidade, no nosso tópico 6. Aqui estamos, tá? Para os cabecinhas de plantão aí, que tá perdido igual o grão de areia na praia. O princípio da culpabilidade é um conceito fundamental do direito penal que estabelece que somente pode ser responsabilizado penalmente aquele que agiu com culpa. Isso significa que, para que alguém seja punido por um delito, é necessário que ele tenha agido com dolo, negligência, imprudência ou imperícia. Dessa forma, o princípio da culpabilidade é um importante mecanismo de proteção dos direitos fundamentais do indivíduo, uma vez que garante que ninguém seja responsabilizado penalmente sem ter agido com culpa. Além disso, ele é um importante instrumento de justiça
e equidade, pois garante que somente aqueles que agiram com culpa sejam punidos. Vamos tentar exemplificar melhor isso. No ordenamento jurídico, no Código Penal, nós temos duas formas de punibilidade, que é do crime. Temos o crime doloso e o crime culposo. O que é o crime doloso? O que é o dolo? O dolo nada mais é que a vontade de fazer. Joãozinho quer matar a Marinha. O Joãozinho é foda. Joãozinho, ele é assassino psicopata. Tem a Marinha aqui, vamos fazer o cabelinho da Marinha aqui, tá de xuxinha. Ela tá de sainha. Cadê a sainha da Marinha? Ela tá de saia. Tá o bracinho, tá. E o Joãozinho, ele é sanguinário. Ele tem uma espada na mão aqui. Pronto. Ele quer matar. Na cabeça dele, ele vai matar. Ele já tem esse dolo. Dolo é nada mais que a vontade. Ele quer matar, vai matar. Já quando a gente parte para culpabilidade, para o culposo, é quando assume-se o risco. Joãozinho, vamos supor Joãozinho, tá aqui Joãozinho de novo. Eita, tá foda aqui agora. Vou tentar pegar outro pencil aqui para ver se dá certo. Joãozinho, vamos ver Joãozinho. Então, o Joãozinho aqui. Ele tá com a espada samurai dele aqui, ele quer matar a Marinha, não. No culposo, Joãozinho quer mostrar a sua destreza, mas ele não é um expert samurai. Ele coloca uma maçã na cabeça da Marinha. E ele fala, Marinha, eu vou acertar essa maçã sem lhe acertar. Ele não tem intenção de matá-la, mas ele assume o risco no culposo. Aí por negligência, imprudência ou imperícia. O que ele vai? Ele não tem perícia, ele não é perito nesta modalidade. Ele não é um espadachim. Aí ele vem aqui com a espada e pá, no pescoço da Marinha, mata a Marinha. Foi um crime culposo. Tem uma pena mais branda que o crime doloso. Porque o doloso, ele tem o dolo, ele tem a vontade, ele tem a maldade no coração. Ele vai lá e mata mesmo. Mete a espada, soca a espada 500 mil vezes na Marinha. Isso é o dolo. E o culposo é quando a pessoa, ou por negligência, imprudência ou imperícia, assume o risco. Ele não quer o resultado, não quer matar, mas ele sabe que pode dar merda. Sabe quando você tá fazendo alguma coisa, você fala assim, não pode, mas eu vou fazer, porque eu consigo fazer, mas vai dar merda. E quando dá merda, você assumiu aquele risco. Tem uma parte desse de culposo também, acidentes de trânsito. Quando você pega seu carro, fala, vou fazer uma viagem aí de 2.000 quilômetros. Os pneus do seu carro tá mais careca que tudo. Aí você fala, não, mas eu sou fera no volante. Não vai dar nada. Eu vou fazer essa viagem de 2.000 quilômetros aí, com meu carro com os pneus careca, no arame já, saindo faísca do asfalto, não vai dar nada. No quilômetro 600, você roda seu carro, por causa que começou uma chuva, aquaplanou, por causa dos pneus careca, perdeu a aderência com o asfalto, você aquaplanou, foi de frente com o carro. Como quem causa o acidente nunca ocorre nada, você sobrevive e mata uma família lá. Pai, mãe, um filho de 4 anos e um bebezinho de 11 meses. Você matou uma família. Você tinha a intenção de matar essa família? Não. Você sabia que os pneus do seu carro estavam carecas? Sabia. Você assumiu o risco disso acontecer. Então, esse crime é um crime culposo. Você não teve a intenção de matar. Não teve o dolo de matar aquela família. Mas a partir do momento que você sabia que seu carro estava com os pneus carecas e viajou, você assumiu. E aí foi por negligência. Você negligenciou uma
com a manutenção que era prevista no seu veículo. Beleza? Seguiremos então, acredito que ficou bem explicitada essa parte, princípio da insignificância. Esse daqui é um dos mais básicos, sempre é o exemplo é o da caneta, eu acredito que... Ô, formiguinha, não atrapalha a minha aula, caralho. Princípio da insignificância. Ainda na seara penal, o princípio da insignificância é preceito que depende do preenchimento de 4 condições essenciais para ser aplicado. Quais eles são: a mínima ofensividade da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada. Por que eu digo que sempre o exemplo mais utilizado é o da caneta? Porque a caneta, vamos ver, essa daqui é qual? Essa daqui é a concorrente. Mas tem uma caneta aí que é a mais roubada, essa aqui também. É a mais roubada do planeta, do universo. A caneta é a mais furtada. Não é roubada porque não tem ameaça, mas é a mais furtada. Pegou a caneta e já era. Você nunca se emprestou uma caneta, nunca mais você vê ela. Mas para isso, vamos supor que você tem essa caneta roubada, né? Ou furtada, no caso. Aí você fala, porra, deixei a caneta aqui, o colega veio aqui e pegou a caneta. Ele pegou, não teve ofensividade nenhuma, ela só estava lá e ele pegou. A caneta é sua, mas ele pegou, furtou. Está especificado isso. Sem violência ou grave ameaça, é furto. Ele pegou. Inexistência de periculosidade social do ato. Por ele ter pego lá, teve alguma periculosidade? Não teve. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Poxa, é uma caneta. Isso aqui é mais coisa moral e ética da pessoa do que um grau de reprovabilidade comportamental naquele momento. Inexpressividade de lesão provocada. Ele me ameaçou para pegar essa caneta? Falou assim, você me dá essa caneta aí ou eu te dou um tiro na cara. Não teve isso, a caneta estava lá, ele pegou a caneta, tchau Brasil, foi embora. Eu vou registrar um boletim de ocorrência. A autoridade policial no momento vai falar, não teve nenhum. Quer dizer, teve os 4 tópicos aqui, os 4 elementos que caracterizam que essa conduta entra no princípio da insignificância. Furtar existe no ordenamento jurídico? Existe. Tem previsão legal? Tem previsão legal. Mas algum desses tópicos não foi dessas condições essenciais aqui se aplica ao fato? Não. Então encaixa no princípio da insignificância. Por isso. Agora, se nessa conduta do agente, mínima ofensividade da conduta, aqui ele tem a ofensividade da conduta dele, ou tem periculosidade social, se para pegar essa caneta aqui ele ameaça, ou ele coloca em risco qualquer um daqueles que ali estão para pegar essa caneta, aí já pronto, já não caracteriza mais o princípio da insignificância. Vamos aqui para essa observação. Observação. É um princípio jurídico aplicado ao direito penal, que tem como objetivo afastar a tipicidade penal de um delito cometido. Isso significa descaracterizar um ato que, ao levar a lei ao pé da letra, seria compreendido como crime. Então, furtar seria crime. Só que, em regra, o aprisionamento, a aplicação do Código Penal é em última ratio. A regra é a não prisão. É achar todas as outras formas, meios, outros diplomas jurídicos para coibir ou para como eu posso dizer, para reprovar esse ato do indivíduo. Sempre no ordenamento vai vir direito civil, vai vir a repreensão, alguma coisa. O penal é sempre o último. A regra é não utilizar o direito penal. Passemos para o princípio da alteridade, no nosso tópico 8.
Alteridade. O que vem a ser essa bigorna de alteridade? É um princípio que veda a incriminação de conduta que não ofende nenhum bem jurídico. Como assim não ofende nenhum bem jurídico? Aqui mais na frente vocês vão ver que é um bem jurídico de terceiro. Alteridade configura a situação que constitui através de relação de contraste. Como assim? Sendo assim, pode-se afirmar que existem várias condutas que afrontam o princípio da alteridade. Por exemplo, condenação de tentativa de suicídio. Porra, o cara tentou se matar. Ou tentou matar-se assim. Bom, vamos dar uma pena pra ele lá pelo mesmo crime, né? Crime de homicídio. Porra, o cara, o corpo é dele, a vida é dele, ele tentou tirar, o cara ainda vai ficar preso porque tentou, aí o cara vai se matar mesmo. Então esse princípio da alteridade é não ter pena para aquele cara que comete um mal para si mesmo. Isso se ele não coloca ninguém, se não coloca terceiros em risco. Aí ele vai responder por um diploma diferente, que é por ele colocar a integridade física de outro. Mas se é só dele, Brasil, ele entra aqui no princípio da alteridade. O princípio da alteridade foi desenvolvido por Klaus Roxin e, em síntese, consiste no comando segundo o qual ninguém pode ser punido por causar mal apenas a si mesmo. Ou seja, uma conduta, para ser penalmente relevante, deve transcender seu autor e atingir bem jurídico de outro. Nesse sentido, é atípica a conduta do agente que pratica a autolesão. Então não tem crime. Ele se mutilar, ele se amputar, a não ser, vamos colocar em caso de amputamento, de o cara tirar o dedinho, né, para ir receber e aposentar aí, né, para quem entende, para aposentar aí, para levar vantagem. Aí ele não vai ser punido por essa autolesão, mas aí vai ter outro diploma que vai por ele estar querendo se beneficiar, para ele estar querendo fraudar um sistema para ter uma benesse lá na frente. Aí tem outra diplomação. Agora, se ele só se autolesionar sem intenção nenhuma de causar prejuízo a ninguém, a outro ou a erário nenhum, não tem crime. O nosso tópico 11. Princípio da ofensividade ou lesividade. O princípio da ofensividade ou lesividade, aí que tem uma parte em latim, eu nunca vi cair, mas eu gosto de colocar para não tornar o som ser... até aquela acuidade auditiva não se tornar estranho na hora da prova, se caso cair, alguma coisa assim. Então, princípio da ofensividade ou lesividade, nullum crimen sine iniuria, exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Isso aqui foi escrito por, então coloquei já aqui, Rogério Sanches. Eu acho que é a melhor descrição que eu já vi dessa princípio da ofensividade ou lesividade, que é que exige que o fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, ele é bem autoexplicativo. Para ter ofensividade ou lesividade, tem que ocorrer o perigo de lesão. Aí, eu taquei um algodão nele. Ah, tem perigo de lesividade ou ofensividade? Não. Mas eu taquei uma adaga na pessoa. Teve perigo de lesão? Teve. Então, esse princípio entra mais ou menos nesse... Mais ou menos não, entra dessa forma. No nosso tópico 10, princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima é um dos pilares do direito penal, estabelecendo que a intervenção do Estado na esfera criminal deve ser mínima possível, restrita apenas aos casos que sejam estritamente necessários para a proteção de bens jurídicos fundamentais da sociedade. O princípio propõe ao ordenamento jurídico uma redução dos mecanismos punitivos do Estado ao mínimo necessário. O Estado só deve utilizar direito penal em último caso, aqui que eu estava falando para os senhores. Então, o direito penal ele entra em último caso. Isto é, quando os demais mecanismos do Estado não forem suficientes
para fazer com que o indivíduo se comporte da forma desejada. Ou seja, se ele recebeu uma multa, se ele foi orientado, se ele sofreu uma sanção administrativa, mesmo assim não adiantou, se ele teve uma medida protetiva de afastamento, mesmo assim não adiantou, aí entra o direito penal. O Estado ele tenta de todas as formas não acionar o direito penal para o indivíduo. Então, essa é a intervenção mínima. O Estado ele nunca quer a lesividade do direito penal, o encarceramento, as sanções do direito penal, que sempre combinam em detenção e reclusão. Então, o Estado ele não quer isso. Ele quer sempre que o indivíduo esteja livre, responda todos os seus BO em liberdade, sem que seja com processo penal, sempre nos outros diplomas. Mas aí chega uma hora que vai e fala pro cara, não, faz isso, não faz isso, não faz isso, faz isso, paga essa multa. Ah, vai lá, faz isso daqui para a sociedade, esse serviço social. Aí o cara vai e caga no pau em todos. Aí, urubu. Aí abaixo aqui eu coloquei um julgado para trazer mais veracidade a esse nosso trecho aqui. É um julgado do TJ do Rio Grande do Sul, que foi referente aos jogos de azar. Que ele... Cadê aqui? Que os jogos de azar, ele tem um cunho criminal. Só que olha o que o relator, aqui no caso desse julgado, disse. Apelação criminal, jogos de azar, atipicidade e incidência do princípio da intervenção mínima. Hipótese em que, como decorrência do princípio da intervenção mínima, não há espaço para intervenção do direito penal. Necessidade de resguardar o direito penal. Sabidamente, a última ratio, para aquelas hipóteses em que o bem jurídico não pode ser protegido por outros meios menos gravosos. Situação que claramente se desenha em relação aos jogos de azar, que tanto podem ser legalizados quanto combatidos por outros ramos do direito, em especial o administrativo, que bem se presta para combater o funcionamento de estabelecimentos comerciais, ao exercício de atividade que se ponham em conformidade com a lei. Recurso improvido. Então aqui está falando que o direito administrativo ele pode, de alguma forma, regulamentar esse jogo de azar. Não precisa de o direito penal chegar lá e falar, quem está fazendo jogo de azar aqui vai preso ou vai responder dessa forma. Não, então o direito administrativo aqui, ele está mostrando que o direito administrativo pode regular isso. Porque o jogo de azar ele pode cadê onde que ele fala que aquela hipótese bem jurídico protegido por outros meios gravosos, situação que claramente resenha em relação aos jogos de azar que tanto podem ser legalizados. Então ele pode ser legalizado um jogo de azar, ele pode ser tributado, ele pode ter os parâmetros em que ele pode ser promovido lá. E o estabelecimento que não estiver de acordo com isso tem as sanções administrativas, suspensão, fecha, multa. Então ele dá uma série de outras formas do cara sanar essa pane dele lá, sem precisar recorrer ao direito penal. E temos o nosso inciso 11 e último, o princípio da proporcionalidade. O que é o princípio da proporcionalidade, Pikazevski? O princípio da proporcionalidade é considerado um princípio implícito da Constituição Federal, sendo uma decorrência do Estado de Direito, e, portanto, o limite da atuação estatal no que tange ao exercício do poder restringir direitos, principalmente direitos e garantias fundamentais. Tal princípio atua como complemento do princípio da razoabilidade, tanto como alvo à conquista do equilíbrio necessário à caracterização da justiça efetiva, guardando observância aos direitos garantidos da Constituição. Então, é aplicar o que é proporcional, não extravasando nenhum dos direitos. Direito à liberdade tem que ser razoável. Direito à vida, razoável. Nada vai ferir a razoabilidade e a proporcionalidade desses direitos.
Então é mais ou menos isso, meus jovens papireiros. Com isso nós fechamos a parte 2 e a primeira parte da nossa aula de Direito Penal, que é conceito e princípios. Esse material agora eu vou estar disponibilizando para os senhores, junto com a parte 2 aqui no canal do YouTube. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela força que vocês estão dando ao canal aí e a credibilidade a mim de estar desenvolvendo esse projeto com os senhores aí. Peço desculpas pelos recursos ainda estarem meio precário ainda, mas como eu disse no primeiro bloco aí, que é uma frase do Sérgio Cortella: faça o melhor com o que tem, enquanto não tem condições melhor de fazer melhor ainda. Então não deixaremos de estudar por algum empecilho. E foguete não tem ré, como diz Evandro Guedes também. Eu utilizo sempre esses caras que nortearam a minha vida de estudo. Muito em breve estaremos com o estúdio aí, padrão de primeira, do jeito que vocês merecem. Beleza? Então conto com vocês, curte, compartilha, like, dislike, lembrando, se deixar o dislike lá no canal lá, deixa um comentário breve lá, por que foi o dislike, qual que é o QRU, pra gente estar melhorando, sempre evoluindo aí, trazendo o melhor para vocês, beleza? E vou continuar aqui, fazendo as aulas aqui pra deixar o conteúdo aí, a gente fechar esse edital da PP Espírito Santo, beleza? Tamo junto. Pode, bizu?